tem o seguinte enredo: tem uma São Paulo ficcional, onde o centro rico é negro e a periferia é branca. Oscar, um jovem advogado da elite negra, aceita entregar celulares em um presídio para um membro da Fundação do Crime. Enquanto Oscar luta pela sua sobrevivência, a cidade de São Paulo se revela um mundo deserto. Boa noite. Boa noite. É uma enorme satisfação estar aqui. A minha mãe é pernambucana, de Sertânia. Eu tenho família, amigos aqui. Eu tenho uma relação emocional aqui com Recife, Lula. O Sidney também sonhou que a gente estrear aqui, o que é um absurdo que deu certo. Então é isso. Estamos muito felizes e vai ser uma honra mostrar o nosso filme aqui para vocês. Boa noite a todas e todos. É o meu 4º ano no festival. A primeira vez que eu vim aqui eu fiquei muito impressionado porque tinha uma massa jovem e eu pude perceber a dimensão do meu país através dos filmes que eu via desse lado de cá. E vir aqui pela 4ª vez é um grande prazer. Eu acho que eu dedico então a exibição de mais tarde para a Cláudia, uma mãe que saiu para comprar pão e foi morta e arrastada pela polícia carioca. E para todos aqueles que foram e que infelizmente ainda serão vítimas do sistema policial brasileiro. Boa noite. Convido então ao palco agora falasse um pouquinho sobre ontem, a exibição do filme. Vamos lá. Eu acho que a gente, quando fez esse filme no ano passado, o primeiro intuito é que ele pudesse ter algum eco. E aí o primeiro eco que a gente teve foi ele poder vir passar no festival. E aí, pelas condições climáticas e como foi organizado ontem, a gente não pôde ter esse eco com o público, né? Mas quando a gente fez esse filme, a ideia central mesmo é discutir um pouco essa ideia do legado que a escravidão deixou na sociedade brasileira. E enquanto sociedade a gente ainda não conseguiu se organizar para discutir e para pensar formas de ter um país realmente para todos, já que esse foi um dos slogans do nosso governo federal por tanto tempo. Então a nossa expectativa com esse filme é discutir a sociedade brasileira a partir de uma grande metrópole que é São Paulo e das relações que foram estabelecidas do pós-abolição até os dias de hoje. E aí, eu acho que é um filme que ele pode ter várias interpretações, porque você tem uma trilha que é muito apaixonada, uma trilha que é muito emotiva, porque ela vai desde do mais profundo do cancioneiro popular ao que a gente tem de mais sofisticado hoje na música brasileira. Então a expectativa era comunicar, era fazer ponte. Eu acho que vir para o Recife, vir para o Cinepé, que é um festival que eu conheço já há 7 anos, eu já vim aqui em 4 edições, era justamente essa, né? É um festival de cunho político. Eu acho que às vezes que eu vim aqui era impressionante ver aquela movimentação jovem, tanto de cineastas daqui, mas também quanto de jovens que vinham para assistir os filmes e de alguma forma a gente tinha uma dimensão do tamanho do Brasil e do tamanho dos nossos problemas. Então acho que a primeira expectativa era ter eco e poder trazer para um festival que de fato discutisse e tivesse a intenção de discutir a sociedade brasileira. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o processo junto com o Rui de preparação para o filme e tal. O filme,
entre pré-produção e produção, acho que a gente fez em 2 meses e meio. Ele aconteceu exclusivamente na cidade de São Paulo. Eu fiz um filme anterior do Rui, chamado Bebete e Danny Boy, que discutia questões relacionadas à sexualidade. E aí, na sequência, ele me chamou e me mostrou esse roteiro, então eu produzi parte do roteiro, produzi algumas locações e produzi elenco também. E depois ele me chamou para fazer o Oscar, que é um dos personagens que guiam a história. Nós tivemos o Roberto Monteiro, que fez toda a preparação de elenco, isso em São Paulo também. E a gente fez um filme noturno, né? A gente só filmou à noite na cidade, em vários pontos da cidade. Que eu posso mais falar dessa parte de produção? Eu acho que tem um dado que foi um filme feito por amigos, por pessoas de destinos sociais muito distintos, mas que se tornaram amigos e que tinham em comum a feitura do filme. Essa era a nossa questão. E acho que a gente conseguiu, de alguma forma, ter uma unidade entre atores, entre produção. A gente conseguiu, nesse 1 mês que a gente teve, se afinar e conseguir terminar o filme com recursos módicos, assim, mas foi essa a nossa empreitada. Bom dia, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no 4º dia de debates do 18º CinePE. Muito obrigado. A gente aqui tenta conduzir de uma forma realmente informal esse debate. Eu brinco, eu falo que eu não sou mediador, eu sou um apresentador, até porque aqui a gente tem os artistas e a imprensa. Eu acredito que a coisa flui até melhor dessa forma. Então, geralmente, eu peço para alguém da equipe, enfim, falar sobre o filme, se apresentar a equipe. Depois a gente passa a pergunta para os jornalistas. Mais uma vez, obrigado, sejam bem-vindos e bom dia. Falar sobre o projeto. Todos estão ligados. Meu nome é Rui Veridiano, eu sou roteirista e diretor do filme. Aqui eu tenho o Pedro Horak, diretor de arte do filme, também autor do filme. O Cadu Silveira, o montador do filme. A Renata, produtora do filme. O Fernando, diretor de produção do filme. A Naruna Costa, que é a atriz do filme. E o Reinaldo Tuné, ator do filme. O Mundo Deserto de Almas Negras, ele é um projeto que foi demorando para maturar. O roteiro dele parte dessa ideia da instância narrativa como DJ mesmo, como instância de mixagem de narrativas. O roteiro está estruturado nessa ficção desses personagens que tem origem no Nelson Rodrigues, né, do lado do Peixoto, do Palhares, do Dr. Werneck, e de outros que são alterados e remixados do Trio Marcos, que são mais que é o núcleo do Paco, que faz parte mais desse universo dos Dois Perdidos. Tudo foi envolvido dentro de um clima que me lembra o Dias Gomes, quando eu era criança, e com uma pegada assim, carnavalesca, assim, tem um quê de armação ilimitada. Assim. Basicamente é um filme feito por alguém da minha geração. Gostei. Chegou. Eu falei geração. Eu gostei das referências, então. Quer dar um prosseguimento? Não, é isso. Eu acho. São as mesmas referências que eu sinto. Me sinto próximo de, sei lá, o Bem Amado, A Vida Como Ela É, do Nelson, com os personagens arquetípicos. E tudo isso com um pouco dessa ideia de você ser meio. Quase uma colagem, assim, né? E fazer essa colagem ficar de pé. E com música. A música ajudando a deixar isso tudo de pé. E criando contrapontos, né?
cinema. Bom, você fez referência à geração e, no geral, vocês apontaram para algumas referências. Mas vocês tentar vocês explicitassem melhor essa questão da geração, como vocês entendem a geração ou o vazio existencial da geração, ou não vazio existencial da geração, ou, quer dizer, o que o filme, como o filme ele se insere justamente nesse momento em que a palavra geração aparece justamente na exposição de vocês, a respeito das referências. Olha, então, quando eu terminei, eu até fiz uma careta e eu pensei, meu Deus, por que eu fui falar geração, né? Porque eu não me sinto também porta-voz de geração nenhuma, sabe? Então eu acho que eu quis dizer geração, mas no sentido do que eu mesmo experimentei, porque eu acho que com a multiplicidade de referências que a gente tem hoje, não sei até que ponto alguém pode se dizer porta-voz ou avatar de algum tipo de projeto coletivo. Acho que, sabe, na verdade eu lamento a palavra geração da minha exposição, mantenho todo o resto e digo que eu acho que toda a construção do filme tem a ver com as preocupações específicas relativas a dramaturgias que eu sempre julguei interessantes. Acho que diz mais respeito a isso e tem a ver também com uma busca de criar um resultado que a procura desse resultado fosse estimulante e que fosse um resultado que a gente não soubesse, que a gente não tivesse exatamente copiando uma referência, sabe? Mais dialogando com tradições em busca de um futuro, mais do que referência como dogma, sabe? Eu acho que o filme, você pode construir um trabalho em cima de uma resposta específica ou de também perguntas, né? Eu acho que esse filme está mais construído em cima das perguntas que ensejaram o filme do que de uma resposta dogmática ou de participar de um... Posso dar uma parte? Claro. É que eu acho que nessa questão da geração, acho que é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Geração, identidade do Brasil, né? São questões recorrentes, assim, todo mundo trabalha com arte de uma certa forma. Eu acho que está mais no esquema de produção, talvez, que é você finalizar o seu filme com poucas pessoas, em casa, e juntar os seus amigos e chamar pessoas de diferentes áreas. Eu acho que aí talvez você tenha de fato, eu acho que talvez o processo seja um processo mais que tem a ver com a geração, mais que o resultado. De você criar um diálogo artístico com as pessoas que você tem identidade, que participam da sua vida e são seus amigos. Né? Conta um pouco do processo, acho que ninguém aqui conhece o processo. Eu acho que sou menos pedante também falar geração nesse contexto. Então, eu lamento totalmente você falar de geração. Só contando um pouquinho do processo, a gente é a Heavy Bunker, a gente é uma empresa que tem só 3 filmes produzidos, são 2 curtas, o Pinball de 2010, o Baixo do Linguagem de 2013 e esse é o nosso primeiro longa-metragem. E a gente se reúne aqui por afinidade estética. A gente trabalha sempre com as mesmas pessoas, os atores são novos, né, os atores desse novo filme, mas a gente trabalha com outros atores dos filmes anteriores também. Mas o nosso diretor de arte é sempre o Pedrão, o Pedro Roig, que é artista plástico, o Cadu é nosso montador, o Rui é sempre o nosso roteirista e diretor, eu sou produtora, o Pedro é o nosso diretor de produção. Mas enfim, a gente trabalha sempre juntos, e esse filme particularmente a gente começou juntos e terminou juntos, a gente finalizou o filme completo. Em casa. Então, som e cor, a gente fez tudo juntos. Então, eu acho que mais nesse sentido que o Pedro falava... Desculpa, tem uma coisa legal que o Rui falava logo no começo, que ele falava que ele queria ter uma banda de rock. E acho que é um pouco essa ideia, sabe? As pessoas se juntam assim como se elas estivessem e todo mundo dá pitaco em tudo. É isso.
E todo mundo exerce a sua função, é como uma banda mesmo, sabe? Tem o baixista, tem o guitarrista, mas assim, é uma banda visual. Tem a camaradagem, tem as questões pra onde a gente vai levar a banda, sabe? Eu acho que é um jeito mais leve de levar a coisa. Exato. Mertem, Oi. E eu fiquei muito, assim, vamos começar por uma declaração. Eu fiquei muito desconcertado com o filme, porque, por exemplo, eu não sabia para onde ele estava me levando o tempo todo, né? Isso pode ser uma coisa boa, né? Intrigante, e pode ser uma coisa ruim, porque várias vezes eu tinha, meu Deus, que caos, né? Onde eu estou? Essa sensação. E tu me falaste, agora tu não falaste, né? Tirando lá da geração, que isso vai te acompanhar, porque todo mundo vai te cobrar, jornalista só pega o que tu disseste ruim. Então, vão te cobrar até a morte, essa coisa de geração, de tu ser o porta-voz. Não, mas eu já já disseste. Mas eu disse que não era. Não, mas olha aqui, ó, sabe, essa coisa da carnavalização é a coisa que me interessa, assim, porque eu vou te dizer uma coisa, eu gostaria que tu falasse das tais questões dramatúrgicas, que é o que tu esclarecesse do teu ponto de vista, então as questões dramatúrgicas são essas. Mas eu acho que até certo ponto, o teu filme, a grosso modo, a gente pode dizer que ele começa por uma inversão social, com uma elite negra no poder no começo. E me incomodou demais esse carnaval do figurino do Sidney. Aquela roupa branca dele, que eu percebia que era uma carnaval, né? Que era um carnaval, aquilo, no meu imaginário ficava uma coisa depreciativa em relação ao personagem. Eu odiei a roupa branca dele. Cada vez que aquele cara chegava, parecia um partido alto numa escola de samba, e a ideia é a carnavalização, tudo bem. Mas me incomodou demais aquilo, me incomodou muito, porque eu não conseguia situar aquele personagem. E por outro lado, o que eu mais gostei no filme foi dela. Como é que é o nome? Naruna. A Naruna passa pelo filme sem comprometimento nenhum com aquele universo. Ela é um corpo estranho daquele filme, praticamente, né? Ela não transige com ninguém, nem com o próprio marido. Ela tem uma expressão meio ausente até na maior parte. Achei muito interessante a maneira como eu a vi. Não sei se foi a maneira como tu construíste. Até o final, quando o cara chega para matar o casal, ela é a única que não se humilha, ela não pede pela vida, ela tem uma expressão meio de raiva contida. Quando ela chega naquele final, naquela festa, ela se mantém à margem, ela está ali e não está o tempo todo. Eu gostei muito da construção da personagem dela, que é a anticarnavalesca dentro do teu filme. Foi a criatura que mais me apanhou, assim. É um filme até para tentar ver de novo, para captar melhor o que eu vi nessa personagem dela. Mas assim houve essa antinomia. De repente me incomodava demais esse personagem do Sidney e quase uma oposição ao dela. Então, sei lá, isso é um tema, mas eu gostaria que tu falasse afinal, quais são essas questões dramaturgicas? Tá, bom, vamos tentar responder tudo. Na verdade, não foi só você que ficou incomodado com a roupa branca do Sidney, foi o diretor de fotografia também. Isso criou questões de iluminação e tal, para ele que tinham que ser enfrentadas. Mas assim, basicamente, a roupa do Sidney, ela é importante que ela seja exatamente aquela por vários motivos. O primeiro, porque o significado, como o filme está propondo
novos significados para coisas que a gente já conhece. Então, o significado que a gente tem hoje para aquela roupa branca não é o significado que naquele mundo aquela roupa branca tem. Então, esse é a roupa branca está lá para justamente dizer o seguinte, está vendo? Essa roupa branca que você vê como outra coisa, neste mundo, ele não significa isso. Significa uma coisa, significa exatamente aquela roupa escura, sóbria que nós estamos acostumados. Então ele está lá para relativizar os significados que nós atribuímos para as coisas. Na verdade, descolando o significado do significante, nós percebemos como tudo é muito relativo, né? Como a gente consegue atribuir para aquela roupa um significado que, na verdade, olha só, em outro mundo possível ele não tem. É isso. E esse mundo, e era importante aquela roupa ainda seja exatamente aquela, porque aquela é a roupa do Zé Pelintra. E aquilo também tem um significado pro universo afro-brasileiro, né? Que se a Naruna quiser falar, também já que o Sidney foi embora, né? Infelizmente, né? Mas é isso, essa roupa tem um significado. Então, as questões do filme, elas estão nessa fricção dos significados que nós estamos acostumados com os significados que elas coisas podem ter. Né? Os significados não são eternos. E ela é a roupa do Dorico também, né? É isso que eu falo. Quando começasse a falar que uma das referências era bem amada de pão claro, né? Só podia ser a roupa do Dorico, né? O terno branco. Mas, cara... Que é o terno branco da pureza e outra, é as questões dramatúrgicas. Vamos lá. O nosso personagem, assim, nós temos vários personagens, vamos lá, dessa remixagem, do núcleo remixado Nelson Rodrigues, que vem do Bonitinha Mais Ordinária, né? Nós temos o Dr. Werneck, nós temos esse personagem eterno, né? Nós vamos imaginar o Palhares, não é isso? E nós temos o Peixoto. O Peixoto no Bonitinha Mais Ordinária, ele não é o herói, não é? Ele é o herói Edgar, que está sofrendo um ladrão, né? Tem uma questão moral que ele tem que decidir e sobreviver. O personagem que ele é o protagonista dessa história no mundo deserto, ele não é esse cara que tem essa questão moral para se decidir, ele já se decidiu, ele é o Peixoto. Então aí já tem outra alteração, outro remix. Então é uma história que parte do peixe, o protagonista é o Peixoto de Palhares, advocacia criminal, né? É isso. Então nós temos uma questão, então assim, a questão da elite, então, é uma questão rodriguiana, moral. E aí a gente passa por esse confronto com esse núcleo do Paco, não é isso? Que é a questão da sobrevivência mesmo, né? Da questão da sobrevivência. É um personagem que veio dois períodos, enfim, se o Renato quiser falar um pouquinho da construção do Paco, eu acho que é bem interessante, porque as coisas que também... Enfim, o que eu acho assim, que os primeiros intérpretes do que foi criado, na verdade, somos nós que estávamos lá decidindo as coisas, entende? Mais importante do que quer ter querido ser feito é o que efetivamente foi feito. Deixa eu te fazer uma pequena observação. O ano passado a gente teve aqui no Recife um filme do Moacir Góes que era justamente uma adaptação do Nelson Rodrigues, Bonitinha Mais Ordinária. E ele fez um deslocamento na dramaturgia da peça. Ele transformou o Peixoto num personagem trágico da história e tirou essa, como tu chamasse, heroicidade do Edgar. Então, com isso, ele desmontou toda a dramaturgia da peça do Nelson, o que eu acho que digamos assim, desconcertou muito mais do que eu fiquei com o teu filme, os puristas do dramaturgo. Mas, como cinema e como nova construção dramatúrgica, foi uma coisa muito interessante. O Moacir não é um diretor muito considerado por críticos de cinema, etc e tal, mas ele acertou a mão. Um dia pode errar muito e um dia acertar a mão, pode acertar muito e um dia errar, né? Mas ele conseguiu fazer. E eu mais ou menos percebo isso que ele quer fazer na dramaturgia. Mas o teu diretor
diretor de arte, faço parte, digamos, desse conceito do filme, mas eu achei, tão breve o visual. Tudo bem, pode até ser uma coisa conceitual para definir aquele filme, etc. e tal, mas eu comecei a achar muito desagradável aquela coisa toda a construção cênica, o visual, etc. Ele é extremamente artificial, né? Então, chegou a um ponto que não funcionava mais para mim, tinha instituído o carnaval de uma forma meio exagerada. Mas tudo bem, agora chego, só eu falo, mas só dizer, e os outros podem ter gostado muito do filme, cara, bobagem eu ficar falando tudo certo. Eu só gostaria que ela falasse alguma coisa. Bom dia, obrigada pelas observações. Ontem eu assisti o filme ontem. E o que eu disse para o Rui em relação aos personagens e ao filme como um todo, que o meu pensamento é que o filme realmente é um filme autoral, é um filme do Rui. E que inclusive os atores, que em muitos casos, na relação, está funcionando, na relação com o diretor ou com o filme, no processo do filme, consegue contribuir até dramaturgicamente na produção. No caso do Rui, eu acho que o que a gente fez, pelo menos o que eu senti, é que tinha que existir uma confiança absoluta. Tá? A construção era dele. Eu só... a minha função era conseguir confiar. Teve uma cena que eu me lembro muito dela, que foi uma cena com o prefeito, com o Edson Montenegro, que eu fiz o tempo inteiro, com ele na minha frente, eu contracenava com um espelho que estava atrás dele, e o Rui na mão, e eu não entendia nada. A proposta era essa, e o Rui falava, olha para o espelho, como se fosse para ele. Então eu olhava para a nuca dele, como se eu estivesse olhando para os olhos dele. E eu falei, ok, vou confiar. E ele conseguiu na montagem fazer um tete-a-tete. E essa construção foi muito difícil, porque, para mim, assim, manter esse lugar sóbrio, firme, essa mulher era muito poderosa, né? E ela sabe que ela é poderosa, porque é ela que leva ou derruba o prefeito dessa cidade, que é esse mundo deserto, né? Então, e a oposição ao personagem do Sidney, que apesar de ser esse que foi chamado para a fundação, ele é extremamente... como? Vulnerável, exatamente. Então, a firmeza que ela tem é exatamente o que ele não tem. Só que ele está no momento de ascensão, então ela tem que segurar a onda. Mas ela tem isso muito forte como personalidade. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, de que pode existir uma fragilidade, que é o momento que o Paco entra, invade a casa deles, tem um filho pequeno, a reação dela não é de desmoronar, ela não se humilha. Isso é difícil na interpretação, porque é quase que automático. A gente até testou um pouco, né? Um pouquinho mais, mas não rolou. Então, manter essa firmeza, mesmo nos momentos mais difíceis, foi difícil, mas... E causa um estranhamento também, porque dentro do contexto todo do filme, ontem eu fiquei com essa sensação, que estranho, vontade de desmoronar um pouco, mas eu fico feliz em saber que funciona, que isso sustenta a personagem e dá respaldo ao filme, e realmente a responsabilidade é toda do Rui. Foi um caminho que ele me conduziu e eu obedeci. Confiei. Agora, eu queria só falar um pouquinho em relação a essa questão toda da alegoria, né? Como as cores são fundamentais, né, na nossa vida, assim. A questão do terno preto e do terno branco, né? Se um gato branco passa numa sexta-feira, ou se é um gato preto, ou se o presidente é negro, se a faxineira é branca, é tudo uma questão de cor.
E como é importante essa inversão, né? Como faz sentido. Incomoda um pouco também toda esse carnaval. Também me incomoda essa esquizofrenia neo-nigeriana, essa coisa toda. Mas eu acho que essa breguice, mas isso eu acho importante, porque esse deslocamento é necessário, porque a gente está vivendo isso agora, só que com as cores nos seus lugares. Então parece normal. E aí, se a gente põe o negativo, fica tudo estranho, né? Por quê? Eu acho que é importante, faz pensar. Só por enquanto. Eu queria falar em relação ao caos da dramaturgia. Eu acho legal pensar isso, porque a gente está falando de São Paulo, e São Paulo está cada dia mais caótica mesmo. Eu acho que a ideia dessa confusão é perfeita para São Paulo. Quem vive lá depois da ponte sabe que para atravessar uma ponte 3 horas, andar 3 quilômetros. São Paulo, eu conheço aqueles nigerianos todos lá. Pode deixar. Mas acho que tem a ver essa relação do filme. Ele está falando de São Paulo de hoje e ela é caótica, bastante. Bom, além da imprensa nacional, do local que está aqui, a gente está contando com a presença de bastidores estrangeiros. Vou passar para um deles, que é o Paulo Portugal. Olá, bom dia a todos. Tal como o Merton, eu também partilhei algum desconcerto, assim, não desconcertado com o filme, mas acho também que é um filme que, à medida que vamos falando aqui, acho que se vão juntando as peças de um filme autoral, como referiram, que eu penso que isso é uma imagem que está bem colocada. Mas eu gostava de saber um pouco mais sobre essa origem desse projeto e o género, que eu confesso que não estou tão a par das referências do cinema brasileiro que esteve na origem do filme. Eu vi um pouco, não sei, pode parecer um pouco positivo, mas uma espécie de um black exploitation tropical, assim. Não sei se há algumas referências para além do cinema brasileiro, se existe. E gostava de perceber um pouco a evolução das vossas lutas para esta, se há algum encadeamento. Obrigado. Sim, existem esses diálogos que são com dramaturgos de brasileiros, né? Então são esses diálogos com a tradição, mas de um jeito contemporâneo, que aponte um futuro possível, e na direção, né, do ponto de vista da direção, ou seja, da interpretação do material, do roteiro, sim, claro, né, tem um pouco de chefe, né, ele brinca também com essa ideia do que seria um cinema negro, que a gente tem, né, o que cinema negro que a gente conheceu, o que seria um cinema um cinema de arte negro, né? Como brincar com planos diferentes, com essas imagens, né? Isso fez o processo ser diferente. A gente teve que construir até refletor para iluminar a pele negra, assim, sabe? Porque os refletores não são feitos, né, para a pele negra. Né? A maquiagem, a gente teve que buscar outras maquiagens, né? A gente não só do que a gente está, desde do material que a gente usa, da técnica que a gente usa e das nossas referências, né, de elegância, assim, são todos ligados a um ponto de vista, né, entre o greco-romano e o anglo-saxão. Existe o que esse filme faz também, ele questiona esses lugares de poder culturais, não é? Né? Porque quando a gente quando você anda por São Paulo,
em determinados bairros em que não há negros e que os prédios todos eles se parecem com uma ideia de prédio francês, né? A gente está, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma hierarquização cultural. E o que esse filme propõe é pingar o iodo no hambúrguer para ver se tem amigo, né? É isso. Assim, como seria então um mundo completamente diferente, mas que a hierarquia cultural, esse lugar cultural hierárquico fosse outro? Fosse a África. E se a África tivesse no nosso imaginário como está a Europa, como está os Estados Unidos? Onde nós estaríamos? Será que nós estaríamos, na verdade, no mesmo lugar? Então, o filme trabalha justamente com esses desconfortos estéticos, que são éticos, no fundo, também, não é? Mas olha só, para fazer esse filme a gente tem que construir até o refletor para fazer o filme. Por isso que, assim, que todo ponto de vista assim, hierárquico cultural desse, olha só como ele na verdade se concretiza na prática, que é impossível até hoje iluminar a pele negra do jeito correto. Então, não sei se eu respondi. Eu estava pensando porque essa tal das curtas para se há um caminho também ou se é uma aposta. Sim, não. Fazem parte da nossa trajetória coletiva, assim. Sim, definitivamente o filme levou ao outro e a gente achou o resultado desse bem acessível. Na verdade, bem acessível o nosso filme anterior é muito mais experimental e segurou a onda, eu acho. Totalmente. A gente falou assim, bom, vamos fazer um longa agora. Então, vamos fazer o que, né? Vamos jogar o nosso, vamos fazer o nosso álbum, né? mais pop possível, né? É isso. Mas ele continua jazzy, né? Ele continua experimental, ele continua, né? Tem essa linha, né? Tem uma linha base e tal, mas a gente está solando, a gente está a colaboração dele, a gente tem vários solos, todo mundo sola. Eu acho importante isso, né? Ter essa orquestra assim que todo mundo tem o seu momento, e todo mundo tem naquele momento, isso é o mais importante, sabe? Bom, passa aqui a palavra para mais um jornalista estrangeiro do Globo que mostra com a gente. Obrigado. Buen día. Voy a hablar español y me va a traducir Pedro. El director ha hablado respecto a decisiones éticas, estéticas, pero más allá de los mix y remix del guión, hay decisiones morales y de guión que siempre se tienen que tomar en el cine. Por ejemplo, la presencia del niño pareciese ser que solamente su rol es un rol tanático, vale decir, su rol es que fuese asesinado al final del filme. Cuando se asesina a un niño en el cine, siempre hay una decisión o una opción moral contundente. Como decía Hitchcock, que alguna vez el saboteador mató a un niño, es algo muy difícil de hacer, sobre todo tomando en cuenta la audiencia. En este caso al niño y a su madre se le asesina fuera de cuadro, lo cual se agradece. Pero, ¿cuál es realmente el rol de esos personajes, si no solamente ser asesinados al final del filme? Ele faz uma introdução, uma pergunta, e a pergunta mais objetiva é qual é a importância do personagem da criança que não ser assassinado no final do filme. Você não tem certeza que ele foi assassinado em primeiro lugar. Não há certeza de que ele foi assassinado em primeiro lugar. Ele pode ter matado simplesmente sua mãe, por exemplo. Então, mas enfim, é uma questão de leitura subjetiva. Daí você ficou muito incomodado com a criança morrendo no final, é isso? Não, a pergunta qual? Não, o papel é o seguinte, a criança... ¿Cuál es el rol de la crianza si no solamente
supuestamente ser asesinado, más allá de que esté fuera de cuadro y supuestamente siga vivo, cosa que no muestra el filme. Logan não mostra que sigue vivendo. Supongamos então que está morto. Não, sim, mas a gente tem. O que nós temos? Nós temos duas famílias paralelas, né, que criam paralelos. Nós temos a família do Oscar e a família do Paco. Elas são famílias espelhadas, não é isso? Nós temos uma família dessa elite paulistana, que dessa vez é negra, e nós temos que é uma criança que é amamentada pela ama de leite branca, não é isso? E bababá. E aí nós temos uma outra, do outro lado a gente tem a família do Paco. O Paco é um cara que, ele ficou preso, ele está na cadeia, o filho não reconhece, então daí eu já estou tratando de outras questões, né? Na verdade, a criança morrer no final vai ser decorrência de 1000 outras coisas. Ela está lá para justamente estabelecer, olha só, como nós temos o pai que não conhece o filho porque está preso, porque ficou 6 meses, e ele só saiu porque ele topou matar alguém, ele só topou matar alguém porque ele ficou 6 meses numa solitária. E existe esse sistema no Brasil, que chama RDD, né, que você pode ir para o RDD pelos motivos mais absurdos. Então, assim, existem questões brasileiras que estão sendo tratadas lá, sabe? De família. De estrutura familiar, sabe? Posso? É realmente muito forte, né? Eu concordo. Existe aí uma escolha bastante contundente, assim, ainda que a cena não seja vista, a gente não tem a certeza absoluta que a criança morreu. Mas na verdade, só um princípio, por favor. E ainda tem, assim, existe a outra criança que aparece, não é isso? As crianças estão numa situação muito periclitante, né? Existe aquele menino de rua, o menino que tem que viver pedindo bala, existe o menino né? Como que vive esse menino, esse Zezinho? Então, na verdade, assim, ele morre no final, mas como ele vive? Como as crianças louras vivem nesse mundo? Né? Será que a gente consegue se apiedar mais delas? Porque a gente passa, em São Paulo, a gente vê centenas de crianças negras na rua, que vivem na rua, que vivem pedindo bala, que morrem assim. Ela está lá justamente para colocar a questão nesse lugar. Mas sim, o Logan não é reporte noticioso? Claro que não, ele dialoga com isso e ele parte, e o que eu acho mais, o que nos interessou também é justamente abordar, fazer tantos assuntos, né, que estão sendo tratados não só por dramaturgias, né, a dramaturgia do Plínio Marcos trata justamente de temas assim, né? Ele tem e eu estou falando disso porque ele fez parte desse diálogo, né? Ele tem um livro incrível, chama Querô, que para mim é o Zezinho totalmente Querô, sabe? Eu só quero dizer que existem questões brasileiras que estão sendo tratadas de maneira estética, artificial, entendeu? É uma manipulação do real o tempo inteiro. E é isso, mas enfim, o fato dele morrer no final, as coisas são simplesmente levadas até lá. E ele não está lá para morrer no final, ele está lá por um monte de outras coisas. Entende? Eu acho que esse personagem não está lá por uma lógica de roteiro, assim, ele aí, sabe, com passos, sabe? Não. A coisa tá... Eu acho que não. Mas, enfim, desculpa, eu te interrompi. Não, o que eu ia dizer é que essa escolha, ela é feita, a escolha que o Oscar teve de atirar na família do Paco, toda, essa escolha é feita diariamente. Eu tenho só que com as cores invertidas. Tem um cemitério em São Paulo, chamado São Luís, que é um dos maiores cemitérios da cidade de São Paulo. E 90% 90 não, mas 80 e poucos, assim, mais que a metade das pessoas que foram enterradas lá são jovens negros de menos de 15 anos. Então, e é na periferia de São Paulo. Enquanto estamos aqui, crianças negras estão sendo assassinadas por escolhas como essa do Paco. É muito forte mesmo, porque a gente não quer ver. E isso eu tinha esquecido disso do roteiro. E ontem eu fiquei,
Isso acontece. E aí me faz pensar que a única coisa que me fez pensar mais é o fato de o próprio Oscar atirar. Que acho que é o que dificilmente acontece. Mas, em último caso, não duvido que aconteceria. Muitas crianças negras são assassinadas em São Paulo e em outros estados brasileiros cotidianamente e cada vez mais, especialmente pós-PCC, que é esse atentado que aconteceu em São Paulo alguns anos atrás, que é retratado mais ou menos inspirado, livremente inspirado no filme. Existe uma guerra civil no Brasil acontecendo nesse momento e essa escolha é feita diariamente. Então eu acho importante também que ela esteja lá, já que estamos falando também sobre isso, né? É ruim de ver, muito difícil de ver, mas a gente vê. Obrigado. Obrigado, Paulo. Vai, Nazara Caetano. Eu acho que esse filme parte de uma belíssima ideia. Quando eu li a sinopse, fiquei muito curiosa, né? Essa inversão de papéis, colocar os negros como a elite paulistana e os brancos fazendo os papéis históricos aí de serviçais. Então a premissa é magnífica, a abertura do filme belíssima com o Negro Gato e tal. Falei, bem, vamos ver um filme de um diretor que eu não conheço, de uma equipe jovem. Dos atores eu só conheci, agora conheço os outros, mas o Silvio Santiago e o Edson Montenegro, né? Conheci essa atriz lindíssima, maravilhosa, uma moça muito, muito bonita. Agora, feito esse preâmbulo, eu não embarquei no desenvolvimento dessa ideia. Acho a sequência da ama branca amamentando a criança belíssima, é um quadro, mas a narrativa vai se desenvolvendo de um jeito que eu não consegui entrar. Aí o que eu curti mesmo no filme foi a trilha sonora, porque é muito inventiva, mistura coisas de trenzinho do caipira do Vila Lobos, a Luz Melodia, BR3, ganha uma cor no filme impressionante. Dito isso, eu pergunto para vocês, quanto vocês pagaram da trilha sonora desse filme, quanto ela significou dentro do orçamento do filme, né? Porque eu acho que é uma seção de direitos ali espantosa, porque que tem de música importante ali. Agora, se vocês não pagaram, como é que vocês vão lançar o filme comercialmente? Como é que é o orçamento do filme e que papel de custo a trilha ocupou dele e como é que essa trilha foi concebida? Vamos lá. A trilha foi concebida dentro do que o filme pedia, né? Tanto a gente tem um personagem, essa ideia da existência narrativa do filme como DJ, como mixador, isso acontece na dramaturgia, acontece em abordagens de direção. Isso tem um personagem, né? Isso que tem o Boca de Diamante, né? Isso que é que é o DJ, que é o chefe, que ajuda a contar a história, então isso está muito colado junto. Em relação aos direitos das músicas, as pessoas, enfim, eu contava para as pessoas como é que o filme tinha sido feito, o filme foi feito no amor mesmo. A gente não tem, na abertura do filme você vê que não tem logo de ninguém, tem o nosso logo, só, é isso. E na verdade as pessoas, quando elas entendem o que tipo de filme está fazendo e recebiam as imagens e etc., elas participavam dentro da realidade do filme. Ninguém chegou lá e falou, é uma grana absurda. Aliás, minto, teve só... O único que mandou um orçamento muito grande, a gente mandou uma lista para ele falando, puxa cara, a gente queria muito... Essa música foi importante por causa disso, né? Então a gente está dentro, a gente trabalha, o diálogo que a gente teve com os detentores dos direitos das músicas foi da ordem da importância artística da música no filme. E o cara falou assim, mas quem está produzindo? Quem vai? Quem está pagando o filme? Ele falou, são vocês? Então tudo bem. Não foi na brodagem.
Não foi, foi assim, claro que a gente pagou, mas claro que teve uma compreensão enorme sobre o tipo de projeto que estava sendo feito e da importância do projeto e do experimentalismo do projeto, né? Como eu acho, como criadores, né, em artes, é super importante encontrar caminhos singulares de expressão, né? Mais do que repetir caminhos já trilhados, né? Procurar, eu tenho o maior respeito por todos os grandes mestres do passado, mas nós não queremos, por amor à obra deles, imitá-los, né? Então a gente está aqui procurando e tentando. E como esses músicos entendem essa chama mesmo, sabe? E essa chama como fogo e como chamado, eles entendem isso, porque isso é próximo, participa da vida deles. Então foi um diálogo possível, e foi um diálogo até tranquilo de acontecer. Assim, coisas mais inusitadas aconteceram, assim. A gente filmou, por exemplo, no Jockey Club de São Paulo, nossa, as pessoas falavam, nossa, vai ser muito difícil filmar no Jockey. A gente chegou a abrir um projeto, então, esse filme é sobre uma inversão racial, assim, assado, tal. Foi, assim, quando você, é isso, quando você conta o que você tem mesmo e é sincero, no final das contas, a gente não está falando com um Jockey Club ou com uma coisa, né? Nós estamos falando com um ser humano. Eu te dou dois exemplos. Luiz Melodia e Tony Tornado, como intérpretes, eles dois são negros e podem ter tido uma solidariedade total com o projeto e cederam a voz deles. Mas as composições não são deles, né? O Negro Gato, acho que é do Getúlio Cortes, né? O BR3 é Antônio Adolfo de Gaspar. Eu pergunto se vocês foram também aos atores, se o trenzinho do Caipira já é domínio público ou não. Uma coisa é você convencer os herdeiros de Vila Lobos a cederem. Sim, mas cederam. Não, o filme tem todos os direitos de todas as músicas, tá tudo ok, tá tudo redondinho, tá tudo certinho. E eu acho que a solidariedade das pessoas não está ligada à cor, está ligada ao projeto ético-estético mesmo, né? O Joaquim Nabuco, por exemplo, não era negro, então não é isso. Hoje a gente vai lá no Havas, né? E nós nos indignamos contra várias coisas que acontecem com o povo paquistanês, com os animais, não é isso? A gente não precisa ser acho que o mais legal, né, a parte mais interessante de ser humano é justamente essa possibilidade de se colocar no lugar do outro e de solidarizar e entender que, enfim, entender o projeto de cada um. Bom, temos aqui dentro uma última pergunta aberta, Gustavão. Não, cara, nem é uma pergunta, mas eu fico com muito interesse a pergunta da Rosário e a tua resposta, porque essa questão de direitos autorais é muito séria mesmo. E, cara, tu deve ser um gênio na persuasão das pessoas. Porque esse negócio não é assim, eu ligo para essa autorização. Evaldo Mocarzel, que era jurado de documentários e já foi embora hoje, ele poderia dizer isso aqui agora. Ele fez um documentário sobre a filha dele com síndrome de Down, e a partir dela ele fez um documentário sobre portadores da síndrome e a integração social. Não tem um tema maior em termos de integração social que nenhuma empresa deu a menor palhinha para ele na trilha que ele queria colocar. Cobravam, sabendo o que era o projeto, que ele não tinha patrocínio, porque nenhuma empresa quis botar dinheiro com gente de síndrome de Down, naturalmente, e cobravam 100 mil reais por minuto. E o Don't Let Me Down, que ele queria terminar o filme 15 segundos, 80 mil reais.
A gente não trabalha com nenhuma trilha. Sabe? É uma loucura isso. Que eram empresas, né? De trilha. E eu estou ouvindo assim, você dizendo, parabéns, tu ter conseguido. Sabe? Na verdade, vou te falar. Bom, lembrei de uma, então aqui que teve, a gente pensou em usar em um trecho, um pedaço de uma música do Sepultura, mas a gente falou mas era da Home Runner, e aí era em dólar e tal, e aí acho que a minha capacidade de persuasão não alcança os limites extraterritoriais. Não, o problema nem era esse, mas enfim, não aconteceu. Mas porque assim, qualquer coisinha faz diferença, né? Então... Tem gente que não presta, não é questão de dinheiro. Isso, tem gente que também não é questão de dinheiro, a gente estava pensando, exatamente, pensamos em que tipo de rap e tal, e, enfim, mas é isso. O que eu acho que nós, né, estamos muito felizes com o resultado do filme. O fato do filme ele ser um filme singular, eu considero uma conquista, mas uma conquista coletiva, viu, Maruna? Porque é isso, né? A tarefa do roteirista, ele pode até trabalhar sozinho, né? Ele nem trabalha tão sozinho, porque, sei lá, eu escrevo sozinho. Mas depois eu tô lá na casa do Pedrão, tô na casa do Cadu, eles estão em casa e a gente tá trocando ideia, a gente tá trocando, não é isso? O trabalho deles não é escrever o roteiro, mas a gente tá trocando ideia e todos se reconhecem, né, no que foi feito. Enfim, mas você tem uma pergunta? Desculpa, gente, é só porque a Laura Cardoso está aqui, a gente tem um horário, mas é muito Pedro rápido. Tcheri vai trazer A Maria do Rosário fez uma pergunta, você falou e não respondeu. Ela queria saber se vocês tinham direitos autorais. Eu entendi que parece que você está tudo direitinho, você falou tudo direitinho. Ela falou quanto isso representa no custo da produção. Você não respondeu. Você pagou alguma coisa ou não pagou? E quanto isso representa? Não, a gente pagou. A gente pagou todo mundo. Cara, eu não saberia sentar aqui e falar quanto foi, juro. Não, você tem um advogado para fazer isso. Eu tenho um amigo que tocou isso pra mim. O filme é teu, você não sabe quanto custou o filme, isso, você não sabe quanto representou. É muito simples, assim. Quanto custa isso no filme? Não, mas lá é uma porcentagem. Acho que uns 20%. Você acha que é muito? Quanto custou o filme? É isso. O filme custou o quê? Bem menos de 1 milhão. O filme custou uns 500 paus, por aí. Ao todo. Mas assim, mas por outro lado, eu quero dizer o seguinte, que o que eu acho a grande conquista do filme é o filme, né? É claro que é importante saber quanto que o filme custou, e o que a gente fez, câmera que a gente usou, sabe? Mas isso, na verdade, eu acho, do fundo do meu coração, eu considero a coisa menos importante. O mais importante é o que foi construído. O que foi construído, porque aquilo lá não se mede com dinheiro. O trabalho que foi colocado lá, aquilo lá não tem, sabe, não tem preço. Um filme, assim, eu sinceramente considero que um filme não se faz com dinheiro. Um filme se faz com muita energia, com muito amor. Se o filme em cartaz, você vai passar a prestar atenção nisso. Se o seu filme for entrar em cartaz, você vai escutar. Não, eu espero, assim, se Deus quiser. Vamos esperar para ver se tem tomara que o filme entre em cartaz, seria seria um privilégio poder dialogar com as pessoas, porque o filme foi feito para as pessoas, e seria fantástico e maravilhoso, e vamos ver o que o futuro nos reserva. É isso. Bom, gente, a minha parte já está aqui, infelizmente ia terminar. A Laura Cardoso está aqui fora.